Olá, pessoal. No Saiba Mais LF de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que tem bastante dúvidas, né? Que é o desmame. As pessoas têm dúvida qual a idade ideal, como se fazer esse desmame. O Leonardo Feitosa vai tirar todas as nossas dúvidas hoje. É, Leonardo? Vamos lá. Bem, desmame, é interessante a gente conversar sobre isso, porque acidentes às vezes acontecem com potrinhos por conta de desmame, e às vezes você acaba perdendo um potro por conta de uma baixa muito grande de imunidade dos potrinhos, né, por causa do estresse, que a gente acaba colocando esses potrinhos nessa situação de estresse e, e existe, às vezes, perda de potros, né? Então, vamos imaginar que em algumas criações o cara tem potrinhos aí, né, machos, fêmeas, que vale aí em média 20, 30, 50 mil que seja, né? E às vezes você acaba perdendo um potrinho por conta desse erro de manejo. Então, quando a gente fala em desmame, a gente já está pensando exatamente na separação dele da mãe e já na iniciação, isso para quem não faz antes, né, que é interessante, às vezes, você iniciar esse processo de, de estar, do humano estar presente na vida desse potrinho, né, de ele começar a acostumar com o ser humano, e também de a gente começar a fazer o cabresteamento. Então, muitas das vezes, o cara aproveita para cabrestear quando vai desmamar os potrinhos. Então, é um momento muito delicado da vida de um potro, onde, se você não fizer direito esse manejo, onde você não fizer direito esses primeiros cabresteamentos, podem acontecer acidentes e perdas consideráveis em criações. Então, eu tenho dado consultorias em algumas áreas de criação, principalmente de cavalos e rédeas, já trabalhei também em outras áreas, então, no área de Sacramento, de rédeas, né, no Triple Ranch, eu trabalhei no área Rafaela, e alguns outros, esses são os principais, são áreas de destaque no Brasil, principalmente nessa situação de desmame de potrinho. Então, para a gente ter como referência, agora no último evento do Área Rafaela, no leilão deles, eles tiveram a média de R$ 80 mil nos potros. Né? Então, imagina você perder um potrinho que está saindo aí, em média, R$ 80 mil no leilão. Então, eu considero isso uma grande perda. E, às vezes, por erro de manejo, por uma bobeira, né, que pode acontecer. Então, assim, eu me lembro que quando eu era moleque, que a gente criava lá, tinha umas 10, 12 éguas, a gente deixava esses animais tudo soltos e paria égua, e quando a gente ia desmamar, a gente trazia esses animais no curral e pegava esse potrinho e separava ele da mãe, colocava numa cocheira ou num piquetinho menor, e isso causava um estresse grande. Esse potrinho ficava desesperado dentro de uma cocheira ou nesse piquete, correndo para lá e para cá, dependendo de como foi essa cerca, ou do quão distante é essa cerca da mãe, às vezes se joga na cerca, tem um acidente, né? E não é um sistema legal de desmame. Né? Um desmame racional, que a gente chama hoje, né? O que eu gosto é quando você tem um número de éguas, seja assim, grande ou pequeno, mas que seja mais de uma égua, é que normalmente esses potrinhos estão acostumados a conviver ali com aquele grupo de éguas e grupo de potros. Né? Então, essa é a manada deles. Então, o que acontece é quando você, quando começa a estação de monta e começa a nascer potrinhos, alguns nascem no começo da estação, outros nascem no fim da estação, o que dá aí
alguns meses de diferença. E o interessante é que, nesse grupo, os potrinhos que nasceram primeiro, você mantém ele no grupo e tira só a mãe, né? Então, essa mãe vai ser uma mãe solteira que vai sair daquele grupo de éguas com potrinhos ao pé. Ou seja, para aquele potrinho que ficou sem a mãe, ele tem um grupo que ele já convivia antes. Ou seja, ele não ficou completamente isolado, que é o que algumas pessoas, que eu praticava, como disse, há muitos anos atrás, e que algumas pessoas ainda praticam hoje, que é o quê? O potrinho tinha o conforto da presença da mãe, tinha o conforto da presença de outros potros e outras éguas, e de repente, do nada, você tira ele e joga ele trancado numa baia escura. Isso causa um estresse tão grande que faz com que esse potro, às vezes, tente pular essa cocheira, tenta, dependendo de como for essa cocheira, né? Ou esse piquete, e esse estresse faz com que essa imunidade vá para baixo e que seja e esse potro está aberto a infecções, a doenças e tudo mais, né? Então, a forma que eu acho legal é exatamente você fazer isso que eu falei. Tira a mãe e deixa o potrinho lá no conforto da sua manada que ele já tinha. Então, existe um estresse da mãe não estar lá, mas ele se sente confortável de ainda ter um grupo no qual ele pode participar, né? Outra coisa que alguns criadores fazem, que é bacana também, porque chega uma hora que saem todas as éguas e ficam só os potros. E aí esses potros não têm muita noção de como é a vida, né? Eles são muito novos. E aí alguns criadores colocam um cavalo castrado mais velho ou uma égua mais velha que provavelmente não está mais cobrindo, está aposentada, né? Ou um cavalo aposentado, e coloca no meio desses potrinhos. Então, esses potrinhos vão ter esse indivíduo mais velho e mais experiente como referência, né? Então, como a gente já falou aqui várias vezes, dentro de uma manada, as hierarquias vão ser por idade e, normalmente, a liderança é a da égua mais velha, por ser mais sábia, né? Por ter vivido mais tempo e saber mais das coisas. Então, os potrinhos vão ter uma tendência a acompanhar esse indivíduo mais velho, seja um macho castrado ou uma égua mais velha, para poder aprender com ele, né? Então, essa, para mim, seria o manejo de desmame mais racional e mais sábio, que diminua a probabilidade de acidente e diminua a probabilidade da gente ter potrinhos com a imunidade baixa, tá? Aí o cara se pergunta, bem, mas eu tenho só uma égua, o que eu faço? Então, assim, uma coisa legal da gente falar é que, assim, o que faz uma égua produzir leite é um hormônio que chama ocitocina. E esse hormônio, ele é ativado na circulação com a mamada. Então, assim, toda vez que o potro mama, ele está estimulando essa produção e liberação de ocitocina na circulação. Então, quando esse potrinho parar de mamar, né, ele vai diminuir esse estímulo e essa égua naturalmente vai diminuindo esse leite e tudo mais. Uma coisa assim que alguns autores, algumas pessoas fazem, quando tem uma égua só, é você começar a separar esse potro da égua por tempos maiores, de forma que ele começa a ficar distante da mãe e a mamar menos, e essa produção de leite também começa a diminuir, de forma que
daqui a pouco ele naturalmente se desvincula dela, tá? Mas ainda assim, seria interessante que você tivesse um outro animal para esse potrinho estar junto, tá? Mas vamos dizer que você não tenha esse outro animal. Então, assim, eu comecei falando sobre a situação do cara que é criador, do cara que tem várias éguas, então isso facilita a sua vida, né? E aí, outra coisa importante é o fato de que quando você tem muitas éguas e você tem muitos potros, você vai começar a fazer esse desmame e esse manejo desses potros no dia a dia, ou seja, colocar cabresto, ensinar esse potro a andar no cabresto, fazer esse potro se acostumar com a presença do ser humano, né? E, claro, se você tem muitas éguas, esse acesso ao potrinho é menor, né? Porque você vai dispor de várias horas do seu dia, dependendo de quantos funcionários você tem para trabalhar isso. Agora, quando você tem uma égua só ou duas éguas, né? Para mim, o pior, o mais difícil é quando você tem uma égua só, porque quando você separar esse potrinho, vai ficar completamente solitário e isso vai fazer com que esse potro tenha medo de estar só e vai fazer com que ele ligue o instinto de preservação, tentar fugir e tal, e diminuir essa imunidade. Só que a vantagem de você ter um só é o fato de que você consegue, por ser um só, ter muito mais acesso a ele. Então, esse ser humano tem muito mais tempo a dispor para esse potrinho. Então, vai chegar um momento que esse potrinho se sente confortável com a presença do ser humano, né? De forma que você consiga trabalhar de cabresto, você possa tocar nesse potro, escovar e tal. Então, ele vai acostumando com o ser humano, então ele sente esse conforto na presença do ser humano também. Então, às vezes, né, tudo tem os prós e os contras, mas o importante é que você consiga fazer esse potro se sentir confortado pela presença de outros cavalos mais velhos, ou, no caso de um potrinho só, se você tiver uma égua só, com a sua presença, né? Então, ele vai deixar de ter medo de você e vai começar a se sentir confortável, e isso vai diminuir a probabilidade de diminuir a imunidade dele ou de que ele, de repente, possa ter um acidente. Qual a idade ideal, Leonardo, para fazer esse desmame? Então, essa é uma pergunta interessante, porque, assim, normalmente é de 3 a 6 meses que se faz, tá? Então, o leite da égua ele vai ter uma qualidade muito boa, né? Assim, de proteínas, de gorduras do leite, de energia para esse potrinho, até 3 meses de idade. E depois desses 3 meses, a qualidade desse leite diminui bastante, tá? Então, normalmente, nesses casos, é importante você ter uma suplementação, você já começa a entrar com uma ração. E normalmente, esses potrinhos, eles são muito curiosos. E perto da mãe, eles já começam a mordiscar ali uma ração, já começa a comer um capizinho e tal. Então, eles já têm essa aptidão de conseguir comer por conta própria, né? Então, é claro que aí você tem que ter bom senso para saber em que sistema de criação essa égua estava vindo, né? Se estava vindo comendo ração, um bom feno ou estava num bom piquete. O ideal, né, que eu sempre acho interessante, é que essa égua possa estar solta num piquete com bastante capim, você dá uma suplementação para ela. Então, normalmente, isso já é o suficiente para esse potrinho crescer saudável e ter espaço para ele correr, brincar com outros potros e tudo, né? Sempre tem um sal mineral, o potrinho é curioso, ele vai lá lamber sal junto com a mãe vai comer, ele vai comer junto, ele vai fazendo as experiências que ele vê a mãe ter, né?
Então, depende muito do quanto esse potro está saudável, né, para você ir desmamando. Então, se for naquele sistema onde existe um grupo de éguas que estão juntas, pariram juntas, e, e você vai fazer esse desmame, você tem de 3 a 6 meses para você desmamar. Então, os potrinhos, normalmente, que nasceram no começo da estação, né, você vai desmamá-los aí com 3, 4 meses. E aí, se for possível, o que você faz? Você desmama 2 juntos, ou seja, tira 2 éguas ao mesmo tempo, ou 3, que seja, mas, se for possível, mais de uma. Por quê? Porque aqueles 2 potrinhos que as mães foram embora, continuam na sua manadinha ali de éguas e potros, e os 2 potrinhos normalmente vão ficar juntos, porque eles não têm mais mãe. Isso dá um conforto maior, tá? E aí essa retirada das mães, você vai fazendo de acordo com a necessidade que você vê. Então, tirou 2 ali com 3, 4 meses, o potrinho está muito grande, né? Você pode retirar ele da mãe um pouco antes, porque existe toda aquela situação do potrinho ter que mamar e de repente ter que abrir muito as mãos para poder mamar, e isso pode causar problemas de aprumo, né? Então, isso aí é bom senso. Mas a média é de 3 a 6 meses. Então, assim, quando o último potrinho desmamar, provavelmente o primeiro já está com 6 meses de idade, um pouco mais velho que ele, e isso vai fazer com que todos estejam formando uma manada só. Aí depois, conforme forem crescendo um pouco mais, você vai separando os machos das fêmeas, ou mais velhos dos mais novos, mas o importante é que tenha passado aquela primeira fase, que é a fase onde aumenta os acidentes e aumenta a incidência de doenças por diminuição da imunidade. E após essa apartação do potro e da égua, há quanto tempo ele pode voltar a ter contato com a mãe novamente, Leonardo? Então, o normal é que isso não aconteça, né? Essa égua vai voltar para o lote de matriz e esse potro vai para um lote de potros para receber outro manejo, né? Então, inclusive, quando a gente fala em alimentação, existe uma ração para éguas prenhas, existe uma ração de manutenção daquelas éguas que ainda não estão prenhas. Os potrinhos que nasceram novinhos têm uma ração especial para eles. Os potros com outra idade, eu estou falando de criação, assim, seria bem próximo do ideal, né? Os potrinhos com mais idade têm a ração de potros, então normalmente eles não vão estar juntos de novo, mas vão imaginar que esse cara tem um sítio e que ele não cria cavalo, mas ele quer saber como fazer esse manejo. É bem rápido essa perda de vínculo de mãe e filho, entendeu? Eu não vou saber te precisar quanto tempo, mas depois aí de 3, 4 meses separado da mãe, você pode voltar, que a mãe já não vai ter mais leite, porque ele deixou de mamar e com isso ele deixou de estimular o organismo nela a produzir leite, então ela vai ter secado esse leite. E se por acaso ele tentar mamar de novo, não vai ter mais leite. E normalmente ela não deixa, ela já separa ele, eles podem conviver juntos. Mas existem casos na natureza, né, de cavalos soltos juntos, que uma égua amamama duas, três crias, um potrinho de 2 anos, um potrinho de 1 ano e um potrinho que nasceu. Mas isso não é saudável, né? Porque os potros mais velhos vão estar
tirando o alimento do potrinho novo, né? E também porque eles vão ter que se entortar muito para poder mamar. Então, uma égua normalmente não tem quantidade de leite suficiente para tratar gêmeos, por exemplo. Tá? Normalmente, e a natureza também é sábia. Dificilmente uma égua gera gêmeos. E quando isso acontece, é importante que se faça uma suplementação dos potrinhos, porque sozinha a égua tem muita dificuldade de manter os dois, por causa da quantidade de leite. Não é igual uma vaca, por exemplo. Né? Mas, finalizando, respondendo a sua pergunta, eles rapidamente perdem esse vínculo aí. Falando um pouco dos cuidados com o potro, né? Assim que ele nasce, a gente percebe que não o garanhão, porque o garanhão está isolado, mas às vezes até outras éguas você tem que ter uma certa cautela, porque os outros animais se tornam agressivos, né? Com o potro. É comum isso, né, Leonardo? Sim, por isso é importante que você tenha esses lotes de animais, entendeu? Então, às vezes, se você tem uma égua com um potrinho, com lotes de animais de sexos e idades diferentes, normalmente essa égua protege o filho. Mas a partir do momento que você desmamou, ele é inocente ainda. E aí ele acaba se colocando em perigo em alguns momentos. Por isso é importante que você tenha piquete separado por idades, né? Para que esses acidentes diminuam. E aí o cara pergunta, mas na natureza não é assim? Na natureza mas a gente, quando trouxe o cavalo para o habitat doméstico, a gente mudou um pouco. Um pouco, não muito, né? Que seria o natural para eles. E dessa forma a gente precisa também intervir nesse manejo. Né? Falando um pouco de pequena propriedade, né? Que a gente vê muito por aí, o cara só tem uma égua e um potro. O ideal é que quando se faça essa apartação, leve para um lugar isolado, ou seja, não tenha contato nenhum com esse animal. Não. O ideal é que não, porque um acidente comum que acontece é quando você separa, mas a separação é uma cerca. A égua está de um lado, o potro está do outro. Normalmente, esse potro tenta passar para o outro lado. Né? E dependendo de como for essa cerca, ele pode ter um acidente grave. Né? Então, uma cerca de arame farpado, uma cerca de arame liso, às vezes se enrosca na cerca e se machuca inteiro. Então, o ideal é que realmente não exista esse contato por algum tempo até que eles percam esse vínculo. Eu já vi em alguns lugares, Leonardo, as pessoas manterem na baia a mãe e o potro. Isso não é legal, né? Os dois presos em uma baia. Então, existem algumas fazendas de criação que muito de puro sangue inglês, tá? O pessoal que assim realmente já tem um manejo diferenciado e inclusive uma parte de construção diferenciada. Então existem as baias maternidade. Hoje já existe até um artifício que vocês colocam que se coloca na vulva da égua e ela no momento da aparição, esse artifício toca uma sirene de forma que o veterinário possa acompanhar esse processo. Isso normalmente se faz numa cocheira fechada, onde você tem câmera e tal. Isso é legal, mas normalmente a natureza é sábia, a gente tem poucos problemas de parto em éguas. Né? Mas depois que pariu, que o potrinho está saudável, né? Se você puder acompanhar, claro, é legal, né? De você ver se estourou ali a bolsa, se ele levantou, se ele principalmente mamou o colostro nas primeiras horas de vida, se ele expeliu o mecônio, né? O mecônio são as primeiras fezes do potro que ele formou dentro
da barriga da égua. Então, feito isso, esse potrinho normalmente levanta e está pronto para sair correndo atrás da mãe, né? Na natureza é assim. As éguas, inclusive, parem de madrugada, a maioria das éguas parem de madrugada. Por quê? Porque na madrugada eles estão ali no conforto da manada, junto da manada. Esse potrinho nasce, dá tempo dele levantar, dá tempo dele mamar o colostro, e ao amanhecer, quando a manada sai, ele ter força para sair junto. Uma égua na natureza que pare de dia, normalmente ela está à mercê de predadores, porque a manada de dia sai caminhando e pastando, né? Então, a gente sempre fala no curso, né? O indivíduo machucado que ficou para trás, o indivíduo mais velho que não dá conta de acompanhar a manada, ou a égua que pariu ao amanhecer e não deu tempo de acompanhar a manada, normalmente são presas mais fáceis. Tá? Então, por isso a égua traz isso no código genético, que elas parem normalmente na madrugada ou bem no amanhecer para poder acompanhar a tropa. Mas pariu, o potrinho está bem, levantou, eu gosto de soltar essa égua. Claro, um piquete legal, um piquete limpo, um piquete por perto, que às vezes você possa acompanhar, para você conseguir curar o umbigo desse potrinho, né? Se possível, esse potrinho que nasceu ali perto, você teve a oportunidade de acompanhar, você ajudar a limpar esse potrinho, você já passar a mão nele todo. Inclusive, é uma técnica que chama imprint, que faz com que esse potro comece a confiar no ser humano desde o nascimento, né? Mas eu sou adepto de você deixar ele o mais natural possível. Então, eu gosto dessa égua solta, dessa égua livre, e deixar esse potrinho o mais livre possível. Dar comida para a égua, boa alimentação, água, pasto, e deixa que a natureza sabe o que faz. Às vezes pensa, mas que dó, está chovendo, não sei o quê. Né? A natureza fez assim, eles conseguem ficar. Claro que se é importante ter bom senso, existem algumas situações de muito frio que de repente você pode trazer para a cocheira, mas a gente vive num país tropical, a gente não tem tanto frio assim, né? Você vê lá nos Estados Unidos, quando está frio, na Europa, quando está frio, os cavalos vivem ali soltos na neve e vivem bem. Claro que os cavalos que estão mais próximos da cocheira, eles colocam capa. Aqui no inverno é interessante a gente colocar capa de inverno e tal, mas eles viveram bem nessas situações, e os potrinhos também. Desde que a mãe esteja saudável, dando um bom leite de qualidade, eles vão crescer felizes e crescer como cavalo. Então, isso é uma coisa importante de se dizer, que às vezes o excesso de zelo atrapalha, né? Então, como eu sempre falo nos cursos também, principalmente para o cara que tem uma égua só, aquele potrinho que nasceu ali na cocheira, você pode sim ter contato, você pode sim trabalhar ele direto, ter contato dia a dia, mas não esqueça que você não pode tratar ele como um mascote, tá? Trata ele como um cavalo, deixa ele ser cavalo. Legal. Fazendo um gancho disso, Leonardo, com a doma, tem acontecido às vezes, né, a potra que deu cria, ela é uma potra jovem ainda, não domada. Há quanto tempo depois pode ser feita a doma dela? O pessoal entra bastante, às vezes, em contato aqui, querendo saber sobre isso aí, né? É melhor apartar primeiro ou não? Como que funciona? Então, são situações interessantes. Por exemplo, esses dias, eu me lembro que vocês fizeram, que me veio uma pergunta de quanto tempo tem que trabalhar a égua e tal, e eu falei aqui, assim, se ela está prenha até ela parir, né? Tem que parar antes e tal. E eu tinha comentado aqui sobre o bom senso. Né? Na natureza, essa égua precisa caminhar, precisa trotar e precisa, às vezes, até correr de um predador. Então, a natureza
fez assim, né? Então, essa égua pode trabalhar até muito próximo de parir, sem problema nenhum, né? Claro que é importante você tenha bom senso e se for possível, um tempo antes dela parir, você diminuir o trabalho, mas assim, não prendê-la numa cocheira, né? Deixa ela à vontade. E outra coisa importante é quando você tem a égua que pariu, não era domada, e você quer domar essa égua. A partir do momento que você entende que essa égua é saudável, essa égua está dando uma quantidade de leite para esse potrinho suficiente para ele estar saudável. Você está dando uma suplementação alimentar, eu não vejo problema nenhum, pelo menos até que esse potrinho esteja forte, esteja firme, você começar a fazer essa doma. Mas é claro que assim, o que seria o ideal? O ideal é que você tivesse feito isso antes. E isso nos remete a uma outra situação, que é, eu já falei aqui disso, mas é importante repetir, algumas centrais de reprodução que fazem transferência de embrião, então pegam um embrião muito caro de uma égua campeã, com um cavalo campeão, e coloca numa receptora de embrião, que é a mãe de aluguel. E aí, essa receptora de embrião, muitas das vezes, no auge da estação, onde se falta receptores, coloca esse embrião em qualquer uma, não se escolhe muito. É que tem, é que está ciclando igual, e aí já é coisa de veterinário que mexem com reprodução. Mas elas precisam estar mais ou menos no mesmo ciclo estral para que você consiga transferir o embrião dessa para essa. E às vezes se coloca ali na que está viável naquele dia. Agora, o que é importante que a gente perceba é que essa égua, que é a receptora de embrião, que é a mãe de aluguel, tenha o mínimo de manejo, de forma que quando ela parir, você consiga pelo menos colocar um cabresto nela, para que você consiga pegar o potrinho e curar o umbigo e fazer os primeiros procedimentos. Então, já vi situações em que tinha uma receptora com um embrião maravilhoso dentro dela, que pariu e caía no mato, você não conseguia nem pegar o potrinho, né? Então, a genética desse potrinho é muito forte, mas existem situações que a gente fala em uma situação genotípica e fenotípica. A fenotípica é o que o meio ambiente vai trazer para ele. Então, às vezes, você tem um potrinho que a mãe era muito mansa, que o pai era muito manso, a genética é de cavalo manso, mas você colocou numa receptora de embrião que é louca, o potrinho vai aprender tudo com ela, até o desmame, né? Então, isso é uma coisa importante. Se for possível, é interessante que essas receptoras tenham um mínimo de manejo para que você consiga manipular esse potrinho ao nascer, curar, fazer os primeiros procedimentos, né? Ela não precisa ser mais mansa do mundo, mas ela precisa pelo menos deixar você chegar perto dele, tá? E aí algumas centrais de reprodução se preocupam com isso, outras não, e é uma coisa importante de ser dita quando se refere a um potrinho que vai nascer e que você precisa fazer manejo com ele. Certo. Para a gente deixar esse tema bem amarrado, Leonardo, embora você já falou, né, em outras oportunidades, mas só para a gente fechar esse tema. A oportunidade ideal para você fazer o cabriciamento desse potrinho também pode ser já no desmame. Para você apartou, você já... Em que momento seria legal fazer esse desmame? Normalmente se faz no desmame, né? Então, assim, nasceu um potrinho, ele tem uma boa qualidade de aprumos, os casquinhos dele estão normais, alinhados, balanceados, você não precisa fazer aquele casqueamento corretivo, normalmente você deixa ele crescer um pouquinho, você vai começar a cabrestear ele ali com 3, 4 meses, meio próximo do desmame,
tá? Se você tiver a oportunidade de ir mexendo nele antes, às vezes você não precisa nem cabrestear. É você manipular esse ponto de forma que ele perca o medo do ser humano e ele se sinta confortável próximo do ser humano. Você pode fazer isso antes, não tem problema. A gente comentou aqui do imprint, né? Mas o normal que acontece é desmamou, cabresteou. Aí esse ponto vai começar a entrar numa rotina de que ele vai começar a ser casqueado, ou ele vai para uma cocheira, ou ele vai para um piquete, de noite ele vai dormir na cocheira, e aí você começa a manipular ele um pouco mais. E aí, nesse momento, é interessante que você comece a cabrestear. É importante que esse cabresteamento seja uma coisa racional, de forma que ele não tome nenhum trauma. Tá? E é isso aí. Esse potrinho é quando ele começa a vida dele na presença do ser humano e você começa a treinar. Às vezes, lá na frente, quando você for domar esse potrinho e ele, por exemplo, não foi bem trabalhado no cabresto, começa a estirar no cabresto, começa a fazer força e erguer a cabeça toda vez que você puxa, é muito provável que isso vai refletir depois no treinamento, né? Então, um potrinho que foi trabalhado de uma forma racional, ele com certeza vai chegar na hora de domar muito mais fácil. Tá? Então, a gente tem alguns aros, como eu já comentei aqui, que eu tive a oportunidade de trabalhar, e inclusive no cabresto a gente já faz movimentos que seriam movimentos seriam próximos do que a gente vai querer montado, né? Então, sempre que quando se fala em rédeas, sempre que eu estou com um potrinho, trabalhando ele na mão, eu vou sempre trazer o cabresto para baixo, para deixar a linha de pescoço dele baixa. Eu vou, na verdade, não é só em rédea, eu faço isso em todos os potros, eu vou sempre, em vez, se o potrinho está do meu outro, vamos lá, isso é importante, trabalho o potrinho dos dois lados, lado esquerdo e lado direito. Porque se por acaso você tiver que apresentar esse potrinho no leilão, depois, esse potrinho você consegue ir aqui e consegue trabalhar do outro lado dele, né? Uma coisa importante é, se eu estou indo com esse potrinho aqui e se eu quero voltar, eu não faço ele virar a minha volta. Eu que vou na direção dele, faço a paleta dele mover, fazendo ele cruzando essa mão. Então, são movimentos que ele vai fazer depois, né? E aí eu começo a ensinar ele também a respeitar o limite de espaço, né? Então, normalmente, quando você faz um potrinho virar a sua volta, ele pisa no seu calcanhar, ele te dá uma peitada e tal. Então, quando eu vou nele, eu faço ele respeitar o meu espaço. Então, aí, na verdade, já é um pouquinho de treinamento também, o caprichamiento, e a gente, sem dúvida, já tem vídeos disso aí na internet, quem tiver mais interesse, depois é só procurar. Legal, acho que ficou bem esclarecido. Bom, se você que está nos assistindo agora tiver mais alguma dúvida, não tenha receio. Chega lá, vai no comentário, pergunta isso e a gente, na próxima oportunidade a gente vai respondendo, né, Leonardo? Agradecendo mais uma vez aí a participação de todos aí. E se gostou, dá um like aí para o canal crescer, né? E não esquecer de ativar o sininho aí para estar recebendo novas notificações aí. Semanalmente nós estamos no pedaço aí, né, Leonardo? Na área. É isso aí. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.